Conexão Política apresenta Resumo da Semana com Davi Albuquerque. Olá, sejam muito bem-vindos ouvintes que nos acompanham nas plataformas digitais e também nas rádios do nosso Brasil. Eu sou Davi Albuquerque, do Conexão Política, e estamos iniciando agora mais uma edição do Resumo da Semana, o programa que mantém nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje é sábado, dia 23 de maio de 2020. Ouça agora quais foram os destaques dessa semana. O Wilson Witzel nomeia seu ex-secretário de Saúde supostamente envolvido num esquema de desvio de dinheiro público em outro cargo no governo do estado. Durante manifestações em seu apoio, o presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil sairá mais forte dessa pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta semana que usa a hidroxicloroquina como parte de um tratamento preventivo. Enquanto o governo federal libera o uso da cloroquina para qualquer paciente que seja receitado ou julgue necessário, João Dória diz que não vai receitar a cloroquina para pacientes com sintomas leves em São Paulo. Regina Duarte anunciou sua saída da Secretaria da Cultura. PT e mais 6 partidos de esquerda pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Movimento de censura do Sleep Giants chega ao Brasil para atacar e censurar as mídias independentes e conservadoras. STF envia à PGR pedido de apreensão do celular de Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Wilson Witzel é citado como chefe supremo de um esquema de corrupção feito para extorquir empresas no estado. Acompanhe tudo isso e muito mais agora no Resumo da Semana. O embaixador da China em Israel foi encontrado morto em seu apartamento ao norte de Tel Aviv neste domingo. O Ministério das Relações Exteriores de Israel e o porta-voz da polícia confirmaram a morte do diplomata de 57 anos, mas não comentaram sobre a causa da morte. A polícia israelense iniciou uma investigação para apurar o caso. O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, foi exonerado pelo governador Wilson Witzel na manhã deste domingo. A decisão do governador teria sido motivada pelo desgaste provocado por denúncias de fraudes em licitações para a compra de respiradores. Na semana passada, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado prenderam o ex-subsecretário estadual de Saúde, Gabriel Neves, e mais 3 pessoas. Eles são acusados de terem obtido vantagens na compra emergencial de respiradores para pacientes de Covid-19 no estado. O empresário Paulo Marinho acusou o senador Flávio Bolsonaro de ter recebido antecipadamente de um delegado da Polícia Federal a informação que Fabrício Queiroz, ex-assessor do atual senador, seria alvo da Operação Furna da Onça. O senador Flávio Bolsonaro rebateu as acusações do empresário Paulo Marinho. Abre aspas. O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. Trocou a família Bolsonaro por Dória e Witzel. Parece ter sido tomado pela ambição. É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele, Paulo Marinho, tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado Federal. Ele sabe que jamais teria condições de ganhar nas urnas e tenta no tapetão, e porque somente agora inventa isso às vésperas das eleições municipais, em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio de Janeiro, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos 2 anos atrás. Sobre as histórias, não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos. Fecha aspas, declarou o atual senador da República, Flávio Bolsonaro. Durante um ato pró-governo deste domingo, que aconteceu em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo federal segue prestando todo o apoio para atender doentes da Covid-19. Bolsonaro afirmou que o Brasil sairá mais forte dessa pandemia. Abre aspas. Manifestação pura da democracia. Estou muito honrado com isso. O governo federal tem dado todo o apoio para atender as pessoas que contraíram o vírus e esperamos brevemente ficar livre dessa questão, para o bem de todos nós. O Brasil, tenho certeza, voltará mais forte, fecha aspas, declarou o presidente Bolsonaro. O governo federal começou nesta segunda-feira o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros a receberem foram os beneficiários atendidos pelo programa Bolsa Família, cujo final do NIS seja 1. Para os trabalhadores que estão inscritos no cadastro único e que não recebem o Bolsa Família, assim como os que se inscreveram por meio do site ou do aplicativo, o pagamento começou a ser realizado na quarta-feira e obedece uma sequência determinada pelo mês de nascimento. Ainda nesta segunda-feira, o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, escolheu o novo secretário de Saúde do estado. O nome dele é Fernando Ferri, que era o diretor-geral de um hospital na Tijuca, na zona norte da capital fluminense. O ex-secretário Edmar Santos, que havia sido exonerado no domingo, foi nomeado em outro cargo do governo estadual e se tornou secretário extraordinário de acompanhamento das ações governamentais integradas da Covid-19.
A Itália, um dos países mais afetados da Europa pela pandemia do coronavírus, reabriu quase todas suas atividades comerciais nesta segunda-feira. Esta é mais uma etapa de relaxamento das medidas restritivas no país. Restaurantes, hotéis, salões de cabeleireiro, barbearias e centros de estéticas ganharam autorização para funcionar, assim como passa a não haver mais limitações de movimentos impostas para as pessoas que podem, inclusive, ir às praias e visitar amigos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta segunda-feira que o recesso parlamentar de julho será cancelado. Ele afirmou que, em reunião, os parlamentares entenderam que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia do coronavírus no Brasil. O presidente Donald Trump revelou nesta segunda-feira que está tomando a hidroxicloroquina como parte de um tratamento preventivo. A hidroxicloroquina sempre foi defendida pelo presidente americano, pelo presidente Jair Bolsonaro e também por diversos médicos e cientistas que consideram a droga como um potencial tratamento para o coronavírus até que se tenha uma vacina. Trump disse que consultou o médico da Casa Branca sobre o uso do medicamento. O TRF-3 rejeitou nesta segunda-feira um recurso da Força Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo que pedia a abertura de um processo por corrupção passiva contra Lula e Frei Chico, irmão do ex-presidente. O tribunal alegou não ver nos autos provas suficientes para uma ação contra os dois. Sindicalista no setor petrolífero, Frei Chico recebeu, segundo a Operação Lava Jato, mais de R$1 milhão da Odebrecht, que faria parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas ao ex-presidente Lula. O governador de São Paulo, João Dória, disse nesta terça-feira que o estado não vai receitar cloroquina para pacientes com sintomas leves de coronavírus, caso a medida seja estabelecida pelo governo federal. Abre aspas. Quero dizer que não se prescreve receita por decreto. São Paulo não vai aceitar que por decreto se estabeleça receituário médico. Nenhuma parte do mundo se trata saúde por decreto ou medida de ordem política. Fecha aspas, disse o governador de São Paulo, João Dória. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, compartilhou em suas redes sociais números sobre casos de abuso sexual. Segundo a ministra, 1 em cada 3 meninas no Brasil serão abusadas até os 18 anos. Abre aspas. Os números são alarmantes. 1 a cada 3 meninas será abusada até os 18 anos de idade. Apenas 1 a cada 100 quebrará o silêncio de seu sofrimento e irá denunciar seu algoz. Segundo a Unicef, este é o pior país da América do Sul para se nascer menina e é o 4º em casamento infantil. Fecha aspas, escreveu a ministra Damares Alves. Em conversa com apoiadores nesta terça-feira sobre as trocas ministeriais no governo, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de rebater alguns comentários negativos contra o Poder Executivo. Segundo ele, nenhum ministro deixou o cargo por acusações de corrupção. Abre aspas. Nenhum ministro saiu por corrupção ou acomodação partidária. No passado, trocava centenas de ministros por ano e a imprensa não falava nada. Fecha aspas, disse o presidente Jair Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. O ex-presidente Lula afirmou nesta terça-feira em entrevista à Carta Capital que o surgimento da pandemia do coronavírus foi positivo para, segundo ele, refutar as ideias liberais. De acordo com o petista, o vírus chinês, que já deixou milhões de brasileiros desempregados, infectou mais de 200 mil pessoas e matou outras 18 mil pessoas, serviu para alertar o governo do presidente Jair Bolsonaro sobre a importância de um Estado forte para conter o avanço da crise econômica. Abre aspas. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises, fecha aspas, disse o petista. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou em entrevista à CNN Brasil que a relação entre o juiz federal Marcelo Bretas e o presidente Jair Bolsonaro deve ser investigada. Witzel citou as recentes decisões de Bretas que resultaram na Operação Favorito da Polícia Federal. Na força-tarefa foram presos o empresário Mário Peixoto e o ex-deputado estadual Paulo Melo. As empresas de Peixoto têm mais de 900 milhões de reais em contratos com o governo do Rio de Janeiro, mas para o governador, o magistrado utilizou os autos do processo para fazer ilações de uma possível relação entre Witzel e Peixoto, com argumentos que, de acordo com o governador, seriam extremamente frágeis.
Ainda sobre Witzel, após sofrer pressões para reabrir a economia do Rio de Janeiro, em coletiva de imprensa na noite desta terça-feira, o governador do Rio disse que está planejando começar um processo de diminuição das medidas restritivas no estado a partir do início de junho. Segundo Witzel, o governo está observando a curva epidemiológica e espera que até o mês de agosto, toda ou a maioria das atividades econômicas do estado já tenham voltado à normalidade. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, assinou na manhã desta quarta-feira o novo protocolo que permite a utilização da cloroquina em pacientes em estágio inicial infectados pelo coronavírus. O documento não obriga nenhum paciente a ser submetido a utilizar a substância. O protocolo garante a liberdade para que qualquer pessoa faça uso do medicamento, caso seja receitado ou julgue necessário. Ainda nesta terça-feira, o presidente Bolsonaro afirmou, em conversa com Garis, que o general Pazuello ficará um bom tempo à frente da saúde e elogiou o trabalho do general como gestor. Em vídeo publicado nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte anunciou sua saída da Secretaria da Cultura e que irá assumir a Cinemateca de São Paulo, órgão da Secretaria de Cultura. Segundo Regina, isto lhe foi um presente, pois poderá ficar mais perto de sua família, que mora na capital paulistana. O Enem de 2020 será adiado de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. A decisão do INEP e do MEC foi divulgada na tarde desta quarta-feira. A medida veio depois do Senado aprovar o adiamento a pedido de estudantes. O MEC vai fazer uma votação entre os inscritos para decidir a nova data da prova. Em reunião com empresários, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo vai comprar fatias de empresas aéreas durante a pandemia, para auxiliar o setor durante a crise. A ideia é o Estado entrar como sócio das companhias e vender as participações após a pandemia. Abre aspas. Nós vamos comprar debêntures conversíveis. É dinheiro público, então é um dinheiro que tem potencial de ganho. É o correto a fazer. Vamos botar o dinheiro lá e vamos comprar um pedaço da empresa. E lá na frente, quando a empresa estiver recuperada e começar a voar de novo, a gente vende isso e ganhamos dinheiro para preservar as companhias brasileiras. Fecha aspas, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. O ator Mário Frias foi convidado pelo presidente Bolsonaro para assumir a Secretaria de Cultura, que foi deixada por Regina Duarte nesta semana. Ele aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, mas a data para Mário assumir ainda não está certa, então a pasta continua sendo comandada pela atriz Regina Duarte. A deputada federal e presidente do PT, Gleice Hoffmann, partido do ex-presidente Lula condenado por corrupção na Lava Jato, anunciou no Twitter que o Partido dos Trabalhadores e outros 6 partidos de esquerda entraram nesta quinta-feira com um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Hoje entraremos com o primeiro pedido coletivo de impeachment do Bolsonaro. São mais de 400 entidades, juristas, personalidades e 7 partidos políticos. Bolsonaro precisa ser impedido. Seu governo está levando o Brasil e a maioria do povo para uma tragédia, fecha aspas, alegou a petista Gleice Hoffmann. Nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro realizou uma reunião virtual com governadores com a pauta de avaliar a sanção do projeto de socorro financeiro a estados e municípios. O presidente pediu apoio dos governadores para restringir algumas coisas até dezembro do ano que vem. O presidente se referia ao congelamento dos salários dos servidores, o que foi aprovado por todos. Bolsonaro também afirmou que o governo ainda não tem a exata dimensão da crise. Abre aspas. O motivo da reunião é um esforço de todos na busca de mitigar problemas e atingir na ponta da linha aqueles que são afetados por essa crise que não sabemos ainda o tamanho da sua dimensão, fecha aspas, declarou o presidente. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fizeram nesta quarta-feira uma mega apreensão de maconha. A carga de cerca de 30 toneladas estava em um caminhão entre as cidades de Itacuru e Iguatemi, interior de Mato Grosso do Sul. A apreensão iniciou durante uma diligência realizada em um hotel na cidade de Ponta Porã, onde policiais federais localizaram um hóspede com comportamento que levantou suspeitas. O caminhão foi abordado com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal e durante a fiscalização da carga foi facilmente constatada a presença de muitos pacotes contendo maconha, escondida sob a carga de milho. O motorista foi preso e informou que levaria a carga para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
O movimento Sleeping Giants, que surgiu nos Estados Unidos com a ideia de derrubar o financiamento de portais de notícias conservadores, já ganhou a versão do Sleep Giants Brasil. O perfil anunciou versão brasileira nesta última segunda-feira, dia 18 de maio, e rapidamente já fez várias empresas anunciarem a remoção de propaganda no Jornal da Cidade Online, portal escolhido para ser o primeiro a receber o boicote do grupo. A iniciativa visa censurar a mídia alternativa com pretexto de combater um suposto extremismo. O boicote funciona da seguinte forma: pessoas anônimas se organizam registrando o anúncio da empresa exibido no site considerado extremista e denunciam para as respectivas empresas, alegando que as suas marcas estão sendo veiculadas em algum site considerado racista, machista ou qualquer outro adjetivo desprovido de significado substancial, mas que possui uma carga linguística negativa pesada, induzindo e condicionando que essas empresas boicotem os sites e, consequentemente, gere uma queda considerável da receita dessas empresas de mídia alternativa. O apresentador de TV Luciano Huck usou a sua conta no Twitter para declarar apoio ao movimento pró-censura. Abre aspas. Belíssima iniciativa. Necessária. Vamos seguir. Vamos apoiar. Fecha aspas, escreveu o artista. Outras figuras públicas vêm apoiando o movimento de censura, como Felipe Neto, o deputado Kim Kataguiri, além de empresas como Telecine, Lojas Americanas e a Dell. Um avião comercial da companhia aérea Pakistan International Airlines, com mais de 100 pessoas a bordo, caiu na manhã desta sexta-feira na cidade de Karachi, no sul do Paquistão. A aeronave caiu em uma região residencial e a empresa informou que o voo tinha 99 passageiros e 8 tripulantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, expediu nesta sexta-feira para análise da Procuradoria-Geral da República 3 pedidos feitos por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos na investigação sobre a acusação feita pelo ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência na Polícia Federal. Entre as solicitações feitas estão a apreensão dos celulares do chefe do Executivo e de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Segundo o decano, é dever jurídico do Estado apurar a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo. Na decisão sobre o envio, o ministro ressaltou que a análise dos fatos narrados no pedido cabe à PGR. Não há prazo para que o pedido seja respondido pelo Procurador-Geral Augusto Aras. Carlos Bolsonaro comentou em seu Twitter a decisão de Celso de Mello. Abre aspas. Meu celular, enquanto isso os do PSOL, Adélio, protegidos há mais de um ano, processos contra o Botafogo, o Rodrigo Maia, e outros sentados em cima há anos. Que crime teria cometido para tamanha velocidade e abuso? Nenhum. A narrativa do sistema continua em pleno vapor. Fecha aspas, escreveu Carlos Bolsonaro em seu Twitter. Segundo reportagem da revista Veja, uma delação feita pelo empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, coloca o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como chefe supremo de um esquema feito para extorquir empresas prestadoras de serviços no Estado. As declarações estão com a Procuradoria-Geral da República, que recebeu uma proposta de acordo de delação do empresário. O esquema seria de forma clássica. O governo, alegando que não tinha dinheiro suficiente para quitar as dívidas com os credores, fez o Estado atrasar os pagamentos e assim acenou com a possibilidade de uma negociação e, por fim, surgindo com a proposta que quem concordar em pagar propina ganha a preferência na fila do caixa. No relato, Arthur anexou documentos, e-mails e mensagens para mostrar que havia uma negociação de propina em andamento. Numa das mensagens, o empresário Sérgio Serrano, um ex-sócio de Arthur Soares que negociava a liberação dos pagamentos junto ao governo do estado, escreve sobre um tal chefe supremo, que seria Witzel, segundo o delator. E esses foram os principais acontecimentos da semana. Para mais detalhes e informações, acesse o site do Conexão Política, www.conexãopolitica.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima edição do Resumo da Semana.